Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos mergulhar em um dos estilos mais antigos e fascinantes de luta da Irlanda, o gola e cotovelo wrestling. Uma arte que dominou arenas e feiras, e cuja história remonta a tempos em que a honra e a técnica estavam acima de tudo. Se você é fã de lutas tradicionais ou apenas curioso sobre essa joia esquecida das artes marciais, prepare-se para descobrir a história e os segredos de um estilo que moldou campeões e influenciou o mundo da luta como conhecemos. Origens e desenvolvimento. O collar and elbow ou wrestling gola e cotovelo tem suas raízes na Irlanda rural, onde a luta era uma forma popular de entretenimento e teste de habilidade entre os aldeões. Não se sabe ao certo quando essa forma de luta começou, mas acredita-se que ela tenha se desenvolvido ao longo dos séculos, evoluindo a partir de uma combinação de lutas populares praticadas na região. O estilo recebeu o nome de sua posição inicial, em que os lutadores seguravam um ao outro pela gola, collar, e o cotovelo, elbow, com ambos os braços em contato antes de qualquer movimento de ataque ou defesa ser feito. Século XVIII. Um passatempo popular. No século XVIII, o gola e cotovelo já era uma prática comum em toda a Irlanda, especialmente em áreas rurais, onde festivais locais frequentemente promoviam competições entre os lutadores. Esses torneios eram mais do que apenas um teste de força física, envolviam uma combinação de técnica, equilíbrio e controle. A posição inicial, com os lutadores segurando as golas e cotovelos um do outro, criava uma situação de equilíbrio delicado, em que um erro ou movimento em falso poderia resultar em uma queda. A prática tornou-se um símbolo de destreza irlandesa, e lutadores talentosos eram frequentemente respeitados em suas comunidades. Durante este período, o gola e cotovelo também começou a ganhar reputação em círculos militares, onde os soldados irlandeses usavam essas técnicas como uma forma de autodefesa e prática de combate desarmado. Século XIX. A Idade de Ouro. No século XIX, o gola e cotovelo wrestling atingiu seu auge de popularidade. Durante este período, campeonatos regionais eram realizados regularmente, com grandes multidões se reunindo para assistir às competições. Esses torneios atraíam não apenas participantes locais, mas também lutadores de outras regiões da Irlanda, criando uma rede de competições que ajudou a difundir o estilo de luta. Nessa época, o gola e cotovelo começou a se internacionalizar, à medida que muitos irlandeses emigraram para os Estados Unidos e outros países devido à Grande Fome, de 1845 a 1852, e à busca por melhores condições de vida. A diáspora irlandesa levou consigo suas tradições, incluindo o wrestling. Nos Estados Unidos, o gola e cotovelo foi particularmente popular entre as comunidades irlandesas, especialmente em áreas como Vermont, onde as competições atraíam grandes públicos. Exportação para os Estados Unidos e crescimento internacional. Com a emigração em massa para os Estados Unidos, os irlandeses levaram consigo essa forma de wrestling, onde ela começou a ganhar força na América do Norte. Durante a segunda metade do século XIX, campeonatos de gola e cotovelo eram comuns em estados como Nova York, Vermont e outros estados da Nova Inglaterra, áreas com uma alta concentração de imigrantes irlandeses. A popularidade do wrestling irlandês nos Estados Unidos era tão grande que, em algumas regiões, o gola e cotovelo tornou-se o estilo de wrestling dominante. Tornou-se uma tradição nos esportes colegiais e em exibições públicas, sendo praticado ao lado de outros estilos de luta. Declínio. Embora o gola e cotovelo tenha sido amplamente praticado durante o século XIX, a popularidade do estilo começou a declinar com o advento de outros estilos de luta, especialmente o wrestling greco-romano e o catch-as-catch-can, que começaram a dominar o cenário do wrestling competitivo. Além disso, o desenvolvimento de organizações formais e campeonatos internacionais favoreceu esses estilos mais universais. Com o passar do tempo, o gola e cotovelo foi sendo praticado cada vez menos na Irlanda e nos Estados Unidos. Na virada do século XX, a luta livre como um todo passou por uma série de mudanças, com a profissionalização e o surgimento de diferentes modalidades, levando ao fim gradual da prática regular do gola e cotovelo. Influência e legado. Apesar de seu declínio,
o gola e cotovelo deixou uma marca duradoura no mundo do wrestling. Seu estilo técnico influenciou outros tipos de luta, incluindo o catch wrestling e a luta livre americana, que surgiram e evoluíram em partes dos Estados Unidos. Hoje, há tentativas de reviver essa arte marcial histórica na Irlanda, onde praticantes e entusiastas se reúnem para preservar e promover essa parte importante da herança cultural irlandesa. O legado do gola e cotovelo também sobrevive em sua influência sobre outras formas de wrestling e combate desarmado. Muitos dos princípios técnicos de equilíbrio, alavancagem e timing são compartilhados por outras modalidades de luta. O gola e cotovelo não foi apenas uma modalidade esportiva, foi uma expressão cultural da Irlanda, carregada de orgulho e identidade. Embora sua prática regular tenha declinado, sua história permanece viva, lembrada como uma das tradições de wrestling mais importantes e influentes da Irlanda. As técnicas do gola e cotovelo wrestling eram baseadas em princípios de equilíbrio, alavancagem, velocidade e precisão, fazendo uso inteligente do corpo para derrubar o adversário. Embora o foco estivesse em derrubar o oponente ao chão, o estilo se destacava por ser técnico e estratégico, não dependendo exclusivamente da força bruta. Agora vamos às principais características e técnicas. Posição inicial, gola e cotovelo. A luta começava com os dois lutadores assumindo a clássica posição de gola e cotovelo, segurando o adversário pela gola com uma mão e pelo cotovelo com a outra. Essa posição inicial era crucial, pois forçava os dois lutadores a equilibrar suas forças e permitia que ambos estivessem em contato antes de qualquer ação. Controle inicial. A posição de gola e cotovelo criava um ponto de contato constante entre os lutadores, dando a ambos uma oportunidade de sentir o movimento do adversário. Isso gerava uma batalha de controle de postura e alavancagem desde o início. Equilíbrio e controle corporal. O gola e cotovelo enfatizavam o equilíbrio perfeito. O lutador que perdesse o equilíbrio primeiro seria o mais vulnerável a uma queda. O objetivo central era destabilizar o adversário e forçá-lo ao chão. Postura baixa. Manter uma base baixa era fundamental para o controle do corpo. Lutadores precisavam dobrar os joelhos e manter o centro de gravidade baixo para resistir às tentativas de derrubada do adversário. Movimento contínuo. Para manter o equilíbrio e atacar, os lutadores precisavam estar em movimento constante, com pequenos ajustes nos pés e quadris. Uso de alavancas. A técnica de gola e cotovelo dependia fortemente do uso de alavancas corporais para criar vantagem. Lutadores usavam diferentes partes do corpo, como quadris, pernas e braços, para forçar o oponente a perder o equilíbrio. Quadris como pivô. Os lutadores utilizavam seus quadris como uma alavanca contra o adversário, empurrando-os ou bloqueando seus movimentos para forçar uma queda. Puxões e empurrões. Movimentos de tração e empurrão na gola ou cotovelo do adversário ajudavam a desestabilizá-lo. Esses movimentos precisavam ser sutis e rápidos para evitar que o oponente percebesse a intenção antes de ser derrubado. Varreduras de pernas. As varreduras de perna eram uma das principais formas de derrubar o adversário. No gola e cotovelo, havia várias técnicas de varredura que envolviam o uso preciso dos pés para desestabilizar o oponente. Varredura exterior. Um lutador podia usar o pé para varrer a perna externa do adversário, empurrando o corpo dele em direção oposta ao ponto de contato. Isso era feito com uma rápida batida no tornozelo ou panturrilha do oponente. Varredura interior. O lutador movia o pé para dentro do corpo do adversário, varrendo sua perna interna. Isso era feito ao mesmo tempo em que puxava o oponente em direção contrária, desestabilizando-o. Quedas por alavancagem. O uso de técnicas de alavancagem era uma característica distintiva do gola e cotovelo. Ao controlar o corpo do adversário a partir da posição de gola e cotovelo, os lutadores procuravam oportunidades para usar o peso e a postura do oponente contra ele. Derrubada com quadril. Uma técnica comum era usar o quadril para bloquear o oponente enquanto se inclinava para a frente, puxando o oponente pela gola e cotovelo para jogá-lo ao chão. O uso do quadril permitia um controle adicional sobre a direção da queda. Derrubada por torção.
um lutador podia girar o corpo do adversário ao puxar a gola e torcer o braço segurando o cotovelo, criando um movimento de rotação que desequilibrava o oponente e o derrubava no chão. Jogo de pés. O trabalho de pés, ou jogo de pés, era essencial no gola e cotovelo. Os lutadores precisavam ser ágeis e rápidos para ajustar a base durante a luta. Movimentos de passo lateral, avanço ou recuo eram usados para criar ângulos de ataque e evitar quedas. Reposicionamento constante. Lutadores usavam passos curtos e rápidos para manter o equilíbrio e evitar ser pegos de surpresa. Movimentos ágeis permitiam que eles explorassem as brechas na postura do oponente. Pivô para alavancagem. O uso de pivô nos pés era comum para criar ângulos favoráveis de alavancagem. Ao girar sobre um pé, o lutador poderia ajustar a posição para desequilibrar o oponente e aplicar uma técnica de varredura. Quebras de posição e defesas. Embora o objetivo fosse derrubar o oponente, um bom lutador de gola e cotovelo também precisava saber como evitar ser derrubado. Técnicas de defesa e quebra de posição eram igualmente importantes. Resistência à queda. Os lutadores usavam suas pernas e quadris para resistir às tentativas de derrubada. O controle do core e o equilíbrio corporal eram essenciais para evitar ser jogado ao chão. Contra-ataques. Um lutador habilidoso podia transformar uma tentativa de derrubada do adversário em uma oportunidade para contra-atacar. Ao resistir a uma varredura, por exemplo, o lutador podia reverter a posição e forçar o oponente ao chão. Derrubadas direcionais. Algumas derrubadas no gola e cotovelo eram projetadas para forçar o oponente em uma direção específica. Usando o controle de gola e cotovelo, o lutador manipulava a postura do adversário, direcionando sua queda. Derrubada para frente. O lutador puxava o oponente pela gola e cotovelo, empurrando-o para frente enquanto mantinha o controle do corpo, forçando-o a cair de barriga no chão. Derrubada lateral. Ao aplicar uma varredura de perna ou um movimento de quadril, o lutador podia forçar o oponente a cair para o lado, uma queda menos impactante, mas que ainda garantia o ponto. Proibição de golpes. Diferente de algumas outras formas de wrestling, o gola e cotovelo não permitia golpes com as mãos ou pés. O foco era puramente em derrubadas e controle de posição. Isso reforçava a necessidade de técnica e habilidade ao invés de força bruta ou violência física. Ética e espírito esportivo. O gola e cotovelo também tinha uma forte base de ética esportiva, com o respeito entre lutadores sendo um elemento fundamental. Era comum que as lutas fossem encerradas com um aperto de mãos entre os competidores, independentemente do resultado, algo que ressaltava a importância do espírito esportivo no wrestling tradicional irlandês. Esforços de revitalização. Recentemente, algumas pessoas interessadas em preservar tradições culturais e esportivas da Irlanda começaram a tentar reviver o gola e cotovelo. Em comunidades de luta e artes marciais, há um interesse crescente em estudar e resgatar estilos de luta tradicionais, e o gola e cotovelo tem ganhado atenção como parte do patrimônio de luta irlandês. Gola e cotovelo no contexto cultural. Hoje, o gola e cotovelo é lembrado não apenas como um esporte de luta, mas também como um importante aspecto do patrimônio cultural irlandês. Em festivais culturais irlandeses, muitas vezes há exibições de lutas tradicionais, e o gola e cotovelo é parte dessas celebrações. Festivais celtas e irlandeses. Em eventos culturais na Irlanda e entre a diáspora irlandesa em países como os Estados Unidos, algumas vezes há apresentações e workshops que ensinam as técnicas básicas do gola e cotovelo, como uma maneira de reconectar a comunidade com sua herança. Além dos esforços de preservação histórica, o nome gola e cotovelo ganhou popularidade em outro contexto. Uma marca de roupas chamada Gola e Cotovelo foi fundada em 2017 por Al Snow, uma lenda do wrestling profissional. A marca homenageia o estilo de luta tradicional, embora esteja mais voltada para roupas esportivas e de luta do que para a prática do estilo em si. Embora o gola e cotovelo nunca tenha voltado ao seu antigo status de popularidade, há um esforço genuíno em manter a memória e as técnicas do estilo vivas.
Com o crescente interesse por lutas tradicionais e a valorização do patrimônio cultural em várias partes do mundo, há uma chance de que o gola e cotovelo continue a ser redescoberto por entusiastas das artes marciais e preservado como uma joia da luta tradicional irlandesa. O gola e cotovelo wrestling pode não ser tão praticado nos dias de hoje, mas sua influência e legado ainda ressoam nas arenas modernas. É uma lembrança de que as artes marciais não se tratam apenas de força, mas de estratégia, equilíbrio e técnica. Se você gostou de aprender sobre esse estilo lendário, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Até a próxima, e continue explorando o incrível mundo das artes marciais.